O empresário Elon Musk, dono da rede social X, antigo Twitter, compartilhou na rede um relatório parcial feito por uma comissão do Congresso americano que divulgou dezenas de decisões do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, que promovem a censura e a perseguição a opositores do governo Lula. Ao compartilhar, Elon Musk disse: as ações de censura contra representantes eleitos exigidas por Alexandre de Moraes violam as leis brasileiras. Algumas horas depois, Musk disse: a lei violou a lei. O ex-presidente Jair Bolsonaro, durante visita à cidade de Sinop, no Mato Grosso, onde arrastou impressionantes multidões, mencionou: a censura aqui no Brasil, desde antes das eleições, durante as eleições e após as eleições. Graças a Deus, a verdade vai aparecendo e nós sabemos o que aconteceu lá atrás. Faltam apenas umas poucas comprovações. Quero aqui, não sou amigo dele, estive apenas uma vez com ele, mas é uma pessoa que eu admiro muito. Peço uma salva de palmas para Elon Musk. O empresário foi efusivamente aplaudido pela plateia presente no local. A censura aqui no Brasil, desde antes das eleições, durante as eleições e após as eleições. Então, graças a Deus, a verdade vai aparecendo e nós sabemos o que aconteceu lá atrás. Falta apenas algumas poucas comprovações. E quero aqui, não sou amigo dele, tive apenas uma vez com ele, mas uma pessoa que eu admiro muito. Eu peço uma salva de palmas para Elon Musk. Muito obrigado, pessoal. O empresário Elon Musk, após comprar a rede social Twitter, que mudou de nome para X, possibilitou a divulgação de documentos internos da empresa que mostram como governos pressionaram e coagiram plataformas de redes sociais para censurar e perseguir dissidentes políticos. Há poucos dias, houve a divulgação dos chamados Twitter Files Brasil, que mostraram que o ministro Alexandre de Moraes envia ordens a todas as plataformas, determinando a completa censura de pessoas de quem discorda, sem fundamentação legal, e ainda exigia que as plataformas afirmassem que era uma ação que partia delas e não dos tribunais. Quando os Twitter Files Brasil foram divulgados, o empresário Elon Musk informou que havia muitas decisões sob sigilo que determinavam a censura de cidadãos e parlamentares brasileiros, e essas decisões foram requisitadas pelo Congresso americano. De posse das decisões, os deputados fizeram um relatório mostrando a ação do judiciário controlado por Alexandre de Moraes para censurar e perseguir a oposição no Brasil. Os deputados alertaram sobre a erosão da democracia quando atos dessa natureza podem ocorrer impunemente e requisitaram mais informações do governo americano sobre o X e também sobre as outras plataformas de redes sociais. Os documentos revelados pelo Congresso americano, embora representem uma fração minúscula da ação do ministro Alexandre de Moraes para censurar seus adversários políticos, já mostraram ao mundo o modus operandi que permitiu a caçada à oposição que vem ocorrendo no Brasil. O economista Marco Sintra, que foi vítima da censura do ministro, resumiu: avassalador. Agora o mundo inteiro sabe. O presidente do Instituto Mises Brasil, Hélio Beltrão, utilizou um dos exemplos para mostrar como funciona a censura e por que o ministro age impunemente. Ele disse: uma das páginas do relatório do Congresso americano, Alexandre de Moraes, ordena a remoção do perfil inteiro de Flávio Gordon por ser golpista, entre aspas, ou seja, censurou o Flávio, entendo que de todas as redes. A justificativa apresentada para tirar a voz do Flávio, sem qualquer devido processo, é de que ele cita uma frase de editorial do New York Times e outra frase de uma professora de direito de universidade americana que criticam o de forma geral.
Todas as redes receberam centenas destas ordens, as cumpriram e ficaram caladas, pois havia expressa determinação de que fossem secretas. Agora, tudo está vindo à tona, pois o X as revelou por solicitação do Congresso americano. Não há propriamente fundamentações de decisões, como vemos acima, como apontava Calmon de Passos em 1998. Abre aspas, estamos todos acostumados, entretanto, neste nosso país, que não cobra a responsabilidade de ninguém, ao dizer de magistrados levianos que fundamentam seus julgados com expressões criminosas como estas, atendendo ao quanto nos autos está fartamente provado, a robusta prova dos autos, ao que disseram as testemunhas, e outras leviandades dessa natureza que, se fôssemos apurar devidamente, seriam, antes de leviandades, prevaricações, crimes, irresponsabilidade e arbítrio, desprezo à exigência constitucional da fundamentação dos julgados, cusparada na cara dos falsos cidadãos que somos quase todos nós. Fecha aspas. Nas decisões do ministro Alexandre de Moraes e do judiciário controlado por ele, não há menção a leis, apenas a resoluções do próprio tribunal, muitas vezes criadas no mesmo dia, sem qualquer participação de representantes eleitos pelo povo, ou a decisões prévias dos próprios ministros, além de suas frases de efeito, repetidas em maiúsculas, negritos e itálicos, para ilustrar graficamente que suas palavras substituem a lei. Devido às ações do ministro Alexandre de Moraes nos últimos anos, dezenas de pedidos de impeachment já foram apresentados nos últimos anos e todos foram barrados monocraticamente pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e pelo seu antecessor, Davi Alcolumbre. Centenas de petições já foram apresentadas à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, denunciando as violações de direitos humanos promovidas pelo ministro, e todas foram ignoradas, mesmo após a morte de um preso político no cárcere. Recentemente, deputados apresentaram uma queixa ao Tribunal Penal Internacional, denunciando o ministro por crimes contra a humanidade. Um pedido de CPI dos abusos de autoridade do STF e do TSE, feito pelo deputado Marcel Van Hatten, já obteve o número de assinaturas 2 vezes, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, se recusa a instalar a CPI. Os demais ministros do Supremo Tribunal Federal validam as decisões de Moraes. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros de cortes superiores é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores vêm sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Uma censura aqui no Brasil desde antes das eleições, durante as eleições e após as eleições. Então, graças a Deus, a verdade vai aparecendo e nós sabemos o que aconteceu lá atrás. Falta apenas algumas poucas comprovações. E quero aqui, não sou amigo dele, tive apenas uma vez com ele, mas uma pessoa que eu admiro muito. Eu peço uma salva de palmas para Elon Musk. Muito obrigado, pessoal. Mas eu quero só lembrar que eu adorei todas as intervenções, são profundas e muito também indignadas sobre um estado de exceção que está imperando no Brasil, uma ditadura do Supremo Tribunal Federal instaurada no Brasil. É uma ditadura que está sendo instaurada no Brasil por esses ministros do Supremo Tribunal Federal. Gravemente ainda, pelo fato de 10 ministros terem conestado essa barbaridade que foi realizada. Mas eu quero só lembrar que o doutor Sérgio Dario fez uma análise profunda e geral sobre o aspecto da ilegalidade e inconstitucionalidade desses inquéritos e dessa putaria, mas ele, a sua tese é de que realmente é natimorto. O inquérito é natimorto, os inquéritos são natimortos, e a portaria também. Eu gostaria de discordar dele nessa conclusão, embora elogiando profundamente a sua descrição sobre as ilegalidades havidas. Não é natimorto, não. Ele tem um efeito brutal. Esses inquéritos têm um efeito enorme na sociedade, estão criando um constrangimento na sociedade, um medo na sociedade, um terror na sociedade, de falar mal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso é o que eles queriam. Isso é que eles desejavam e desejam com o inquérito. Eles não querem nada que o inquérito seja julgado em primeira instância, que vá para lá, que seja arquivado, porque não tem consistência. Não interessa a mim. Interessa que eles, ao prorrogar 6 meses, vão prorrogando, agora com o aval de 10 ministros, tá certo? Vão prorrogar, é para criar o terror na sociedade, criar o estado de exceção que eles estão criando na sociedade. Esse é o objetivo. E, portanto, a questão aqui também, eu gostaria de elogiar muito todos os que falaram a respeito desse assunto, somente o doutor Greco também, que foi muito claro na sua posição, e eles não é uma questão de um inquérito político, é um inquérito de autodefesa de todas as barbaridades que eles fazem. Certo? Eles não querem ser criticados porque eles fazem barbaridades, hora para um, hora para outro. Uma hora eles vão lá e acabam com o COAF, congelam o COAF. Depois, outra hora, eles atacam o presidente da República. Outra hora, eles atacam o PT. Outra hora, eles atacam o Centrão. Quer dizer, eles vão de acordo com os interesses do momento, interesses políticos dele. De modo que não é uma política feita a esses inquéritos, não tem a finalidade só de atacar o governo atual. Atacar quem vier, conforme as conveniências. O que eles querem é se autodefender, dizer, nós vamos criar todas as arbitrariedades e dominamos o país, porque eles dominam, o Supremo Tribunal Federal domina o país hoje, manda o país, dominação, aí no sentido bem político da palavra, dominam o país, tá certo? E não querem nenhuma crítica. E quem criticar, como foi muito bem explicado aqui pelo Paulo Faria, quem criticar, tá certo? É preso e usa com tornozeleira, tá certo?
e usa o que precisar, porque realmente é um jeito que não pode ser criticado. É um Estado muito pior que o AI-5. Eles falam, eles querem voltar com o AI-5, eles vão perder. Eles estão praticando o AI-5. Esses inquéritos são um AI-5. Qual é a diferença deles com o AI-5? Pelas arbitrariedades, pelas violências que eles fazem contra as suas vítimas. Eles, vítimas, criam vítimas, tá certo? Porque não pode dizer absolutamente nada das coisas que esses ministros fazem com as suas famílias. Ao defender as famílias, porque a família também faz coisa errada, tá certo? Então eles sabem, que todo mundo sabe, está lá na Lava Jato, todas as denúncias, toda denúncia de empreiteira tem o nome lá de famílias dos ministros, tá certo? Então eles não querem isso, eles querem criar o terror no Brasil. Nós temos no Brasil hoje um estado de exceção por causa desses inquéritos e dessa portaria. É essa a realidade. E eles vão em frente. Eles vão agora prorrogar por mais 6 meses, daqui a pouco prorrogam por mais 6 meses, e assim vão até o fim do mundo, porque é um inquérito do fim do mundo mesmo. Então eles vão até o fim do mundo fazendo esse tipo de arbitrariedade contra a sociedade brasileira. Nós não temos mais um Estado democrático no Brasil. É conversa fiada. O Estado democrático brasileiro está suspenso, pelo menos. Não, há uma suspensão do Estado democrático de direito no Brasil enquanto viger esse tipo de conduta e de inquéritos e portarias do Supremo Tribunal Federal.